Tinha a luta de muitas mulheres além do movimento hippie, né, nos anos 60. Nos anos 70 aqui no Brasil, a gente, após a ditadura militar, a gente retomou os movimentos sociais, não foi? É só para a gente fazer uma lembrancinha, né? Uma lembradinha da nossa história. Como que se retomou os movimentos sociais? Tinha o movimento feminista de fato. O movimento feminista no Brasil, ele é um pouco mais, como que a gente fala? Um pouco mais da mulherada mais burguesa, né? Mais da classe média, né? Mas paralelo a isso, tinha um movimento de luta por creche, tinha o movimento da caristia. Vocês se lembram disso? Alguém aqui lembra? Movimento de luta por creche, movimento contra a caristia, né? E o custo de vida alto. Quem se lembra? Ninguém se lembra? O pessoal assim do Zenta, não tem ninguém que lembra do movimento contra o custo de vida, do povo que ia a Brasília pedir para o presidente reconhecer, aí ele 1 milhão de assinaturas. Ninguém lembra disso? Então foram lutas, né, que houveram, e a mulher muito presente nela, não é? Então a gente vai, em 1988, a Constituição brasileira, nós conquistamos algumas coisas, não é? Na lei a gente conquistou. Aliás, no Brasil, a gente é muito bom de fazer lei, né? Eu tive a oportunidade de viajar uma vez, aí o povo, quando eu cheguei lá, o povo estava encantado com o ECA, encantado com a Constituição. Eu falava, bom, legal, né? É bom, foi bom, mas a lei, né? A lei existe, agora a gente precisa fazê-la cumprir, não é? E aí é que são elas. A mesma coisa, né? Eu estou falando tudo isso para a gente falar um pouco, finalizando, que eu não vi o vídeo de vocês, mas para a gente dizer como é que nós concretizamos hoje o direito da mulher, mas esse direito da mulher que não é contra o homem. O que a gente quer, né? Eu acho, e aí depois eu vou ficar calado um pouco para ouvir de vocês, mas o que a gente quer é complementariedade, não é isso? A gente quer ser feliz. É ou não é? Estou errada? Não é? Nós queremos complementariedade, nós queremos os nossos companheiros, namorados, maridos, namoridos, ou coisa do gênero, que ganhe bem, que volte para casa feliz, que a gente esteja feliz para cuidar dos nossos filhos. Não é? E nós queremos uma comunidade saudável, uma comunidade que tenha as coisas que a gente precisa, não é verdade? Né? A gente quer ter força para não precisar se desgastar tanto, a gente quer ser feliz, a gente quer uma escola boa para os nossos filhos, a gente quer, é isso que toda pessoa luta, a gente luta para melhorar a qualidade de vida, não é verdade? Agora, esta luta, ela é infindável, não é verdade? Porque no Brasil nós sabemos que tem uma desigualdade sem tamanho. Nós temos uma lei Maria da Penha, mas a gente não pode esquecer. Vocês viram quantos anos que a Maria da Penha lutou para prender o cara que tentou matá-la 2 vezes? Vocês viram isso no vídeo ou não? Não é uma coisa absurda? Num país desse, o Brasil chegou a ser condenado. Vocês viram isso no filme? Foi condenado. O Brasil foi condenado pela OEA em função da negligência. O Brasil foi considerado criminoso por conta dessa violência que se materializou nela. Mas quantas mulheres não viveram e não vivem o que ela viveu, não é? Lá na minha comunidade tem um pai
Um pai, não um marido. Ele é pai de uma professora, foi professora do meu filho. Ele assassinou a mulher e fugiu. E esse pai, ele ficou tão indignado com a irresponsabilidade e tal. Esse caso foi televisionado, essa coisa toda. Ele foi estudar direito, o pai estudou direito, foi para... Só faltou virar juiz para tratar do caso. Foi buscar o cara no Uruguai e trouxe de volta para prender. Mas olha que coisa, olha que nível de articulação que o pai teve que fazer para ver o algoz da filha dele na cadeia. E assim por diante. Acho que a gente pode pular essa parte, né, que está todo mundo com sono, e a gente pode ir um pouco mais além. Mas o que é importante a gente deixar desse dia? É importante a gente saber que a gente tem que lutar pelas leis, mas a gente tem que preservar, a gente tem que ver formas de garantir. Isso a gente chama de controle social. O que é isso? A gente precisa ter os conselhos, não é? A gente precisa fiscalizar. Uma sociedade civil que fiscalize, porque ninguém vai fazer nada por nós. Nós temos que ter essa clareza, lutar pela lei e lutar pela execução dela. E nesse sentido a Maria da Penha deu um exemplo, né? Porque agora ela fundou um instituto que, junto com outras companheiras, ela vai fiscalizar a execução da lei, né? E vocês viram aí outro dia, apareceu um caso que a Globo passou de novo, que mesmo com toda a execução da lei, né, ou com a falta dela, porque o cara devia não passar longe da mulher pelo menos a 500 metros. E ele foi lá e assassinou a mulher no local de trabalho dela. Não é? Então, a gente sempre, né, tem que ter presente a questão da qualidade da lei, mas também da execução da lei, e que a gente tem que mudar essa cultura de violência, não é? Então, parece que não acaba nunca, e muitas vezes não acaba mesmo. Porque a gente luta contra a fome, a gente luta contra uma série de coisas, mas a gente lutar por educação, e educação transformando os valores, não é só a escola. É uma escola que eduque de um jeito diferente, não é? Porque o sentido, o que faz um homem, ou qualquer pessoa, mas no geral, aqui nós estamos falando de homens, porque de fato o maior número de assassinatos, ou de violência, ou de espancamento, ou de abuso, é do homem contra a mulher. Nós estamos falando disso. Não estamos falando de qualquer homem. Nós estamos falando de homens violentos, de homens abusadores. E o que faz um homem se transformar desse jeito? A gente tem que pensar na educação dele e na nossa também, desde tenra idade. A gente precisa aprender a pensar numa série de coisas, né? A gente precisa pensar no ser humano enquanto ser e não enquanto objeto de consumo, não é verdade? Às vezes, eu trabalho na vara da infância e juventude, e aí eu fico olhando quanto jovem com a vida desperdiçada em função do quê? Quanto jovem violentador e violento e violentado também, né? Porque não é só violentador, tem violentado também, por conta do consumo. O que é o consumo?
É você querer uma coisa